Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você nesta segunda-feira, dia 8 de maio. Deus nos concedeu a graça de estarmos novamente aqui para meditar um pouco com você a palavra do Senhor. Nós os adoramos, ó Jesus, pastor eterno da humanidade. Nós vos damos graças porque em vós se cumpriu a promessa de reconduzir o rebanho que estava disperso. E assim, acolhendo a palavra de Deus em nossa vida, possamos viver verdadeiramente os ensinamentos da palavra de Deus, que é nosso Pai. A leitura do Evangelho para a nossa meditação de hoje é de São João, capítulo 10, versículo 11 ao 18. Diz assim um trecho do Santo Evangelho: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Então, até o versículo 12 que nós acabamos de ouvir, e vamos meditar até o versículo 18 do capítulo 10 do Evangelho de São João. Depois de Jesus ter proclamado que ele é a porta por onde passam as ovelhas, agora vemos-lo afirmar: Eu sou o bom pastor. Enquanto o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, o contrário é o mercenário, que não está preocupado com o rebanho. Ele somente trabalha por dinheiro. Ele não é pastor e, por outra, as ovelhas não são dele. Por isso, quando ver um lobo chegar, deixa as ovelhas entregues à sua sorte e desaparece fugindo. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O mercenário foge porque não busca senão a sua recompensa salarial, a recompensa do seu trabalho. E por isso não importa que, aparecendo o lobo, as ovelhas sejam atacadas e devoradas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas, se preciso for. Tenho outras ovelhas que não estão neste redil. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Nós devemos rezar sempre para que haja um só rebanho, um só pastor, unidos na fé pela palavra de Deus. Jesus é quem comunica a vida. Em Jesus habita o Pai, e o amor que une ao Pai é uma fonte de vida que transborda para todos os homens e mulheres que vivem no mundo. Como bom pastor, Jesus conhece suas ovelhas e elas o conhecem. E por nos conhecer, nos compreende e perdoa os nossos deslizes e pecados, trata as nossas feridas e nos reveste da dignidade de filhos. O conhecimento dele é fruto do convívio e do diálogo com Deus, seu Pai, e que gera o amor, a vida. Jesus mantém uma relação pessoal e amorosa com cada um de nós. Chama cada um pelo nome e a cada um fala ao seu coração. A relação de conhecimento e amor entre Jesus e suas ovelhas é de mesma natureza que a relação de Jesus com o Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Portanto, caro amigo telespectador, meditando hoje o Evangelho do Bom Pastor, sejamos bons pastores, os pais cuidando bem de seus filhos, da sua família, do lar, o ambiente de trabalho seja de fato
um ambiente marcado por esta mística e espiritualidade do bom pastor. Como é bom quando as pessoas conseguem acolher verdadeiramente esta dimensão do cuidado em suas vidas, sendo sinais de esperança, de alegria para a vida do mundo. O mundo carece de bons pastores. Que Deus nos livre dos mercenários que não estão preocupados com a vida e vida em abundância de seus filhos. Por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa, peçamos a bênção do Senhor para que de fato possamos ser bons pastores, bons cuidadores do rebanho a nós confiados. Bênção para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Saudações para você, alegria, paz, esperança, na fé e na missão que o Pai do Céu nos confiou. Uma saudação muito especial, esta quarta-feira, dia 10 de maio. A missão que o Pai atribuiu a Jesus é uma missão salvífica, a missão de retirar a humanidade do reino das trevas e introduzi-la no reino da luz. Ser cristão significa ouvir as palavras de Jesus, reconhecer o caráter divino que está presente nela, sentir-se apelado por ela para não mais viver nas trevas do erro, mas sim na luz da verdade, da vida e do amor, e responder de forma positiva a este apelo, para que, crendo nas palavras de Jesus, creiamos firmemente naquele que o enviou para a nossa salvação. Para a nossa meditação de hoje, nós temos o Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 44 ao 50. Deixemos que, de fato, a palavra de Deus possa deixar uma marca em nossa vida, uma marca de esperança, de alegria e de paz para o nosso bem viver. O Evangelho de hoje traz a parte final do livro dos sinais, na qual o evangelista faz um balanço. Muitos acreditaram em Jesus e tinham a coragem de manifestar a sua fé publicamente, como discípulos e as discípulas. Outros acreditaram, mas não tiveram a coragem de manifestar publicamente a sua fé. Tinham medo de serem expulsos da sinagoga. E muitos não acreditaram, apesar de Jesus ter realizado na presença deles tantos sinais, não acreditaram nele. Assim se cumpriu a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi revelada a força do Senhor? Depois desta constatação geral, João retoma alguns dos temas centrais do seu Evangelho. Crer em Jesus é crer naquele que o enviou. Esta frase é um resumo do Evangelho de João. É o tema que aparece e reaparece de muitas maneiras. Jesus está tão unido ao Pai que ele já não fala em nome próprio, mas sempre em nome do Pai. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Se quiser conhecer a Deus, olhe para Jesus. Deus é Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo. Aqui João retoma o que já tinha sido dito no prólogo. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo o ser humano. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Aqui ele repete:
Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Jesus é uma resposta viva às grandes interrogações que movimentam e inspiram a busca do ser humano. Ele é uma luz que ilumina o horizonte, faz descobrir o lado luminoso da escuridão da fé. Não vim para julgar o mundo. Chegando no fim de uma etapa, surge a pergunta: como vai ser o julgamento? Nesses 2 versículos, o evangelista esclarece o tema do julgamento. O julgamento não se faz na base da ameaça com maldições. Jesus diz: eu não condeno quem ouve as minhas palavras e não obedece a elas, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juízo. A palavra que eu falei será o seu juiz no último dia. O julgamento consiste na maneira como a pessoa se define frente à verdade e frente à sua própria consciência. O que digo, eu o digo conforme o Pai disse. As últimas palavras do livro dos Sinais são um resumo de tudo que Jesus diz e fez até agora. Ele reafirma o que afirmava desde o começo: não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o mandamento dele é a vida eterna. Portanto, o que digo, eu o digo conforme o Pai me disse. Jesus é o reflexo fiel do Pai. Por isso mesmo, ele não oferece prova nem argumento aos que o provocam, para que se legitime e apresente as suas credenciais. É o Pai que o legitima através das obras que ele faz. E dizendo obras, não se refere só aos grandes milagres, mas a tudo que ele diz e fez, até as mínimas coisas. Jesus, ele mesmo, é o sinal do Pai. Ele é o milagre ambulante, a transparência total. Ele já não se pertence, mas é todo inteiro propriedade do Pai. Busquemos estar sempre com os olhos fixos em Jesus, Ele que nos mostra o caminho para seguirmos com mais alegria e disposição de todos os dias. Uma bênção de Deus para você e para a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um forte abraço, até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser. Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você. Nesta quinta-feira, dia 11 de maio, que Deus nos ajude e nos abençoe todos os dias de nossa vida, que possamos a cada dia dar um toque especial de fé em nossa vida, para crescermos mais na consciência do amor verdadeiro, do perdão necessário e do diálogo que é fundamental para as nossas vidas. A consciência de nossa condição de servo e nossa vida coerente com esta vocação é o caminho da verdadeira felicidade. Na configuração da vida do servo ao Senhor está a verdadeira felicidade de todos aqueles que se colocam na presença do Senhor. Hoje, para a nossa meditação, temos o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 ao 20. Neste trecho do Evangelho de João, ele narra o que Jesus fala sobre a humildade.
uma grande virtude que deve estar presente em nossas vidas todos os dias. Logo após lavar os pés dos apóstolos para dar-lhes como exemplo o valor da humildade no projeto do Pai, dizendo-lhes: se, pois, eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo. E continuando, não é o servo maior que o Senhor. Nos seus 3 anos de vida apostólica, Jesus primou em ressaltar o valor das virtudes que devemos cultivar em nossa vida, através do exercício diário, nos contatos sociais, a partir do nosso lar, onde devemos dar o primeiro exemplo, que deverá estender-se aos nossos semelhantes, em todos os locais em que nos encontramos, evidenciando assim a presença de Jesus, ainda hoje neste mundo. A humildade é o reflexo da nossa alma, do nosso espírito, que emana todo o amor interior, às vezes até num simples gesto de caridade. A humildade é um instrumento que condensa e filtra o amor transformado em felicidade, naquele que é o alvo do ato de bondade. Por isso, Jesus sempre insistiu na necessidade de que sejamos humildes. É ela o maior dos instrumentos para conseguirmos um lugar na vida eterna. A pessoa não é humilde de nascença, ela fica humilde à medida em que vive no seu meio social, onde existem os obstáculos para transporem e tornarem-se humildes. A humildade consegue-se no domínio próprio de cada um, nas soluções que surgem nos contatos com os outros e que são inspirados pelo bom senso. E nem sempre são as que desejaríamos e que muitas vezes as aceitamos com compreensão e paciência. Tudo por amor a Deus. E isto é o que nos realiza, que nos distingue dos que não creem em Jesus. É a força do amor interior que nos faz humildes. É assim que Jesus nos ensina e para tanto provou-nos, morrendo crucificado para nos salvar, mesmo sendo Deus, só por amor. O contexto do Evangelho de Jesus é o da última ceia, na qual Jesus lava os pés. Isto mesmo, ele lava os pés dos seus discípulos. Ele realiza o serviço dos escravos com a máxima humildade e reconhecimento da sua missão como serviço à vida. Serviço à vida, eis a grande bem-aventurança que nosso Senhor proclama na passagem evangélica de hoje. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes, bem-aventurados. Como se vê, a maior felicidade está no servir às necessidades do próximo, nos quais Deus se identifica. Diante de muitas coisas boas que fazemos, experimentamos alegria e bem-estar. Mas a verdadeira felicidade não é para este mundo. A verdadeira felicidade é a visão de Deus, a nossa comunhão plena e definitiva de amor com o Pai do céu. Portanto, caro amigo telespectador, no nosso programa Toque de Fé, vamos exercitar em nossa vida a virtude da humildade e aprender sempre os gestos de Jesus e assim crescermos cada dia mais nesse caminho de caridade, de amor e de bondade. Uma bênção para você e para a sua família, cheia da ternura do coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, fique com Deus. Até amanhã, neste mesmo horário, se Deus quiser.
Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações para você e para a sua família. Nesta sexta-feira, dia 12 de maio, estamos encerrando mais uma semana na presença do Senhor Jesus. Que essa palavra ouvida e meditada seja para nós um despertar da nossa fé, nos mostrando sempre o caminho do seguimento de Jesus Cristo. Jesus sabe que a sua presença histórica no meio dos homens está perto do fim. Por isso ele inicia a pregação dos apóstolos para que reconheçam a sua nova forma de ser presença na vida das pessoas, assim como para receberem o Espírito Santo e serem conduzidos por ele na sua missão evangelizadora. Jesus inicia essa preparação mostrando que irá preparar um lugar para onde ele mesmo conduzirá todas as pessoas que ele ama, a fim de conviverem eternamente com ele. Por isso o Evangelho para a nossa meditação de hoje é de São João, capítulo 14, versículos de 1 ao 6. Apenas 6 versículos, e aqui nós vemos Jesus Cristo é o único caminho. Não há outro caminho que nos leve ao Pai, e muito menos outra verdade. Jesus é a verdade. Somos a morada do Deus vivo, templo do Espírito Santo, conforme vemos em João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nele viremos, e para ele faremos nele morada. Enquanto aqui esteve com seus discípulos, Jesus humildemente pedia-lhes sua compreensão para os fatos que iriam acontecer. Por isso ele lhes dizia: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Sabendo que pouco tempo me restaria no meio deles, Jesus punha-se a mostrar-lhes muitos empecilhos que eles teriam que enfrentar quando ele fosse embora para perto do Pai. Assim sendo, ele lhes falava da casa do Pai e suas moradas, e prometia-lhes preparar um lugar para eles na casa de Deus. Porém, os discípulos permaneciam tendo dúvidas e não entendiam muito bem do que Jesus queria lhes mostrar, embora Jesus lhes garantisse: vós conheceis o caminho. Assim acontece também conosco, apesar de conhecer toda a história, de ter acesso à palavra que nos esclarece e saber de fato que Jesus é o único caminho da nossa vida. Por isso, caro amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, vamos ter sempre esta convicção em nossa vida, caminhar sempre com os olhos fixos em Jesus, buscando nele depositar a nossa confiança e a nossa esperança. A presença santificadora de Cristo em nossa vida nunca nos decepciona. As pessoas nos decepcionam, mas a presença de Jesus é uma presença que traz paz interior para a nossa vida e nos motiva no seu seguimento. Olhemos para Jesus, olhos fixos na sua presença de ressuscitado, acolhamos o dom do Espírito Santo para sermos sinais e testemunhas do amor de Deus para toda a humanidade. Desejo para você um bom e feliz final de semana. Procure participar da Santa Missa em sua comunidade, neste sábado, também neste domingo, em nossa Igreja Catedral, todos os domingos, Santa Missa, 6h30 da manhã, 9 horas, 10h30, 18 horas e às 20 horas. Reze, busque, aproxime do pão da vida, que é Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida.